Souza. 10h43, estamos de volta. Agora a gente fala sobre um outro assunto muito importante, que é uma expectativa e positiva em relação às contratações temporárias nos shoppings aqui de Campinas. E quem vai falar sobre esse assunto com a gente é o presidente da Comissão de Shopping Centers da OAB, o Gustavo Maggioni. Bom dia, Gustavo. Obrigada pela participação aqui no CBN Campinas. Bom dia, Lilian. Bom dia, Flávio. É um prazer estar aqui na CBN com vocês. Gustavo, até para a gente entender, né, o tamanho aí dessa expectativa, dessas contratações, queria que você começasse contando para a gente qual foi o impacto nesse setor, porque esse setor também foi muito impactado pelo isolamento social. Claro, as pessoas não podiam sair de casa e os shoppings ficaram fechados por bastante tempo. Como é que foi o impacto aqui em Campinas? Não sei se existe um levantamento do número de lojas que fecharam. Qual foi a avaliação desse período? Realmente, Lilian, o setor de shopping centers foi o que mais sofreu, né, na pandemia, com o fechamento aí dos shoppings por completo, e mesmo com a volta, ainda com várias restrições, também acabou afastando o público do shopping center. Para você ter uma ideia, o fluxo em 2020, comparado a 2019, caiu em 51%, né? E as vendas também caíram 54%, né, desses lojistas, e nos meses que ficaram fechados, vários lojistas chegaram a zerar as vendas, o que realmente ocasionou aí várias demissões, né, no setor. Nós tivemos uma demissão em massa, além do fechamento só na cidade de Campinas de mais de 100 lojas em shopping centers foram encerradas durante a pandemia. Hoje a gente trouxe já no comecinho do programa, Dr. Gustavo, muito obrigado aí por participar do CBN Campinas, essa possibilidade, o que está esperando, né, de contratação, os dois shoppings aqui de Campinas, está falando do Iguatemi e do Galeria, são quase 3 mil vagas de emprego temporárias para as vendas de Natal, e a comparação é feita, esquecendo 2020, a comparação é feita com 2019, que os números são cerca aí de 10% maiores do que registrado lá no Natal de 2019. Esse número é extremamente importante, porque a gente vê um aumento relativo a um ano que não se tinha, né, uma pandemia e se pensava em um crescimento econômico. O que a gente pode tirar de lição desse número atual? Olha, um número realmente importante, mostra aí uma retomada do setor, né, com a abertura dos shopping centers, o público tem voltado a frequentar o shopping, mas acho que a gente tem que lembrar que realmente houve uma redução muito grande, né, nos postos de trabalho. Então, esse aumento comparado a 2019 nessa oferta, eu acho que está muito mais ligado à reposição desses funcionários que realmente foram demitidos do que um aumento no quadro de funcionários, né? Os lojistas que reabriram, que conseguiram sobreviver à pandemia, acabaram voltando com um número bastante reduzido de funcionários, até para tentar equilibrar essa conta, mas a gente tem realmente uma expectativa aí de aumento de vendas, do público voltando a consumir, principalmente nessa época, que é a época mais importante, que é o Natal. Isso mostra que o setor é um setor que foi o que mais sofreu com o fechamento, mas também tem uma recuperação bastante rápida, com o público voltando a frequentar o shopping. Gustavo, uma grande questão aí em relação aos shoppings durante a pandemia foi em relação aos aluguéis, né? Que houve aí uma dificuldade dos lojistas em conseguir fazer uma renegociação, ainda que temporária, e por conta, né, de contratos. Você imagina agora com essa retomada? Eu percebo, eu já estive no shopping recentemente aqui, percebo que houve uma mudança mesmo de lojas que fecharam, mas já percebi que existem outras abrindo. Você imagina, a sua avaliação é que houve aí uma flexibilização, uma nova negociação, para que pudesse novos empreendimentos ocuparem os lugares destes que fecharam? Olha, houve uma negociação por parte dos shoppings. Eu acho que ela não foi suficiente para reter os lojistas que lá estavam e que sofreram com a pandemia, né? Nós temos aí realmente novos investidores aportando dinheiro em novas operações dentro de shopping, mas a gente ainda tem uma consequência da pandemia bastante grave, que são aquelas lojas que fecharam, hoje estão sendo demandadas judicialmente. Então, os shoppings têm cobrado a multa por rescisão antecipada do contrato, mesmo com o fechamento por conta da pandemia, e também cobrando aqueles lojistas que não conseguiram ou fazer o acordo ou não conseguiram fazer o pagamento.
A gente entende que houve uma boa vontade do shopping em negociar, mas ela não foi suficiente. Esses novos contratos que estão entrando, na sua grande maioria, eles acabam pagando até menos do que o lojista que já estava lá, justamente porque o shopping precisa ocupar essa vacância que foi gerada pela pandemia. Mas, Gustavo, o senhor coloca pra gente aqui uma situação até cruel, né? Porque esse lojista foi atingido de uma maneira tão forte, se teve um debate muito grande em um momento em que se tem grandes empresas que, né, que são as donas desses centros comerciais, com poderes financeiros, né, enormes, quanto a esses lojistas que ficaram muito tempo lá tendo que pagar um aluguel num lugar que não estava aberto. E agora o senhor fala pra gente que está na justiça, tudo sendo cobrado, ok, não daquela forma, algumas coisas foram realmente discutidas, mas para mim é muito cruel essa situação. E agora, com o retorno de algumas lojas pagando menos, isso também não vira um objeto para ser discutido na justiça por aqueles que não tiveram esse desconto lá atrás? Sim, acaba tendo aí um número de ações judiciais discutindo esse valor de aluguel, né, uma vez que a legislação permite a readequação desses aluguéis. Nós temos aí dois cenários, Flávio, que são bastante importantes de destacar. Um realmente é essa discussão, essa cobrança dos shopping centers, em virtude da multa pelo lojista que fechou em virtude da pandemia, realmente ela se mostra bastante cruel, porque esse lojista ele foi obrigado a fechar, né? Não foi uma opção dele, uma má gestão do negócio dele, ou seja, houve uma ordem, né, por parte dos governadores, dos prefeitos, para que fossem fechados os shoppings, ele não teve outra alternativa. Para você ter uma ideia, alguns shoppings de Campinas chegam a cobrar 80% do que falta de aluguel até o final do contrato como multa rescisória. O Tribunal de Justiça já vem diminuindo essas multas, tá? E em muitos casos ainda isentando o lojista da multa, mas realmente cabe a discussão judicial. E nós ainda tivemos um outro agravante nessa equação, que foi realmente os contratos de shopping, na sua grande maioria, reajustados pelo IGPM, né, com uma alta histórica aí que tornou inviável os contratos, e hoje o judiciário também tem sido acionado para reduzir esses contratos, esse reajuste para o IPCA, né, que a gente também teve uma alta forte, mas muito menor do que o IGPM, na tentativa de se manter essas locações e que não hajam novos fechamentos de loja em virtude do aumento expressivo de aluguel. O que eu ia perguntar para o senhor é exatamente esse ponto, né? Claro que cada caso é um caso, cada juiz é um juiz, mas se o judiciário tem levado em consideração a questão da pandemia, né? Porque assim como todos os outros setores, o judiciário também teve que, né, aprender, digamos assim, sobre este novo período. Se o senhor percebe aí, né, na sua atuação no direito, se os juízes, o judiciário tem realmente levado em consideração a questão da pandemia para esses fechamentos, porque não foi simplesmente uma quebra de contrato, né? Exatamente. O judiciário tem, sim, avaliado, lógico, caso a caso, né, olhando a situação realmente fática, mas o judiciário tem reduzido as multas e até mesmo isentado, né, e aquele lojista que também não conseguiu fazer a negociação, o judiciário tem aplicado, sim, a redução dos valores de locação em virtude da pandemia. Em relação ao reajuste também, nós já temos diversas decisões favoráveis que entendem que o IGPM tem destoado aí do aumento real e tem modificado os contratos para aplicação do IPCA na tentativa aí de reduzir esse aumento e reequilibrar o contrato. O que a gente sempre demonstra, né, o judiciário vem demonstrando para a gente é justamente isso. A gente não pode também isentar o lojista 100%, existe um custo do shopping center, o condomínio que paga toda essa conta, ele é rateado pelos lojistas, né? Então todas as contas do shopping são rateadas pelos lojistas, e isso daí não pode isentar, porque senão um outro lojista vai ter que pagar mais do que aquele para suprir, mas na questão dos aluguéis e das demais taxas de publicidade, o judiciário tem sim feito a redução. Infelizmente, a maioria das negociações tem acabado no judiciário. Gustavo Maggioni, presidente da Comissão de Shopping Centers da OAB Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender novamente a CBN. Muito obrigado pelo convite, Flávio, Lilian, sempre um prazer, e a Ordem dos Advogados de Campinas está à disposição. São 10 horas e 53 minutos, rápido intervalo.
CBN Campinas.